nessa noite eu vou apresentar aqui o trabalho de conclusão de curso. O tema do meu trabalho é a influência da oralidade na escrita, desvios ortográficos decorrentes da oralidade no sexto ano do ensino fundamental. Esse trabalho foi produzido por mim, é lógico, e com a orientação da professora Ana Maria, a nossa coordenadora do curso de letras. Desvios ortográficos. Desvio ortográfico é o que anteriormente nós chamávamos de correção, de erro da ortografia. Uma palavra que o aluno escreve de uma maneira que não está de acordo com esse sistema que rege essa norma aí da escrita, era considerado antes erro. Hoje é aconselhado que chama-se de desvio. Que erro é algo muito forte, porque existe a escrita e existe a oralidade. Ambas são seções, são modalidades diferentes de representação do nosso idioma. No nosso caso aqui, o português, né? O aluno, às vezes, ele, por não ter essa vivência na escrita, por ser algo consideravelmente novo para ele, o aluno que está no sexto ano, ele tem em média 12 a 13 anos. Ainda é algo novo para ele. Ele se baseia muito na oralidade. O idioma para ele é praticamente a oralidade. A escrita para ele, às vezes, quando ele se vê em uma palavra nova, em uma palavra que ele não tem tanto contato, ele, para tentar representar aquilo, ele faz uma transcrição fonética. Ele escreve a palavra de acordo com o que ele fala. E aí que surgem os desvios. Desvios decorrentes da oralidade. Eu quero ressaltar aqui que existem diversos tipos de desvios. O que eu vou trabalhar aqui são aqueles que decorrem dessa interferência e influência da oralidade. O objetivo desse trabalho é compreender a sistemática dos desvios ortográficos decorrentes da influência da oralidade no sexto ano do ensino fundamental. Tópico 2. As relações entre oralidade e escrita. Marcucci, em 2011, diz o seguinte: seria possível definir o homem como ser que fala e não como ser que escreve. Entretanto, isto não significa que a oralidade seja superior à escrita. Marcucci fala isso porque ainda existe um certo pensamento de uma dúvida de o que seria mais importante. Seria a escrita mais importante para o homem? A escrita, aquela que dividiu a história, né? Nós temos duas eras, a era antes da escrita e a era pós-escrita. E se a oralidade? Aquilo que todos nós nascemos com capacidade de falar. A criança, desde que nasce, ela já vai automaticamente aprendendo com a família como falar. Vai aprendendo com a sociedade as maneiras de se falar. A criança, no decorrer da sua vida, ela aprende como falar em casa, ela aprende como falar na escola, ela aprende como falar com seus amigos. A escrita, gente, a escrita já é um processo mais sistemático, já é metódico. Geralmente é a escola que entra com essa participação, né? Embora tenha essas duas modalidades, Marcucci diz que não existe superioridade nem da fala sobre a escrita e nem da escrita sobre a fala, porque as duas representam o idioma. No nosso caso aqui, o idioma é a língua portuguesa. O que é a língua portuguesa? Eu achei muito boa a contribuição de Wagner. Ele fala o seguinte: aquilo que a gente chama por comodidade de português não é um bloco compacto, sólido e firme, mas sim um conjunto de coisas aparentadas entre si, mas com algumas diferenças. O Brasil é um dos maiores países do mundo em extensão territorial. Consequentemente, gente, as variedades do que chamamos de português são inúmeras. Aqui no Amazonas nós falamos um português, no Rio Grande do Sul já é uma variedade completamente diferente da nossa. O Nordeste, então, você ouvir um nordestino falar, automaticamente você já identifica de onde ele é. Essa é a beleza do português. Por isso que às vezes um aluno que vem de uma nova cidade, o aluno que vem do interior, muitas vezes ele apresenta maior, como posso dizer, maior quantidade na produção textual dele desses desvios ortográficos, porque a variante dele já é um pouco mais distante, não tanto quanto a nossa, daquela considerada norma padrão, daquela norma de prestígio urbano, dessa norma que vem na gramática, que vem nos livros didáticos. O aluno, às vezes, o primeiro contato que ele tem com essa norma é quando ele entra em sala de aula, quando ele pega um livro, porque na casa dele não existe isso, porque nos colegas dele não existe isso. Aí quando ele vai para a escrita, ele pega uma palavra que ele não conhece, algo que é novo para ele, que ele não tem domínio, ele se baseia
no que para ele é certo. Ele se baseia no que é mais correto para ele, no que ele tem mais segurança. Ele se baseia na fala dele, na oralidade dele. E, infelizmente, por isso, ele peca na escrita. E aí surgem os desvios decorrentes da escrita. Traços da oralidade e sua influência nos desvios ortográficos. Bortoni e Ricardo diz o seguinte: é necessário lembrar que escrever não é apenas fazer a transcrição fonética da fala. Nem sempre se pode atribuir um único som para cada letra. Essa é o que chama de a matriz dos desvios ortográficos. Como eu falei anteriormente, o aluno que não tem base, não só o aluno que não tem base. Eu percebo isso também agora no estágio 3, no ensino médio. O aluno vai escrever açúcar e ele fica com dúvida se ele põe o R ou não. O aluno vai escrever caixa e ele fica com dúvida se ele põe o I ou não. Isso é uma coisa que acontece no ensino fundamental, persiste no ensino médio e algumas vezes chega no ensino médio, no ensino superior, gente. Você pega uma palavra que você não conhece, você recorre à sua fala. Eu falo a palavra dessa maneira, vou escrever dessa maneira. E acaba fazendo essa transcrição fonética aí, ocasionando um desvio ortográfico. Garcia, em 2010, ela citou aí alguns dos desvios. Eu destaquei esse de cima. A relação faz muita referência àquela relação grafema-fonema. A dificuldade que algumas pessoas têm de relacionar o U com L, com O. Porque essas letras, apesar de serem diferentes, em algumas palavras, elas significam o mesmo fonema. Aí o aluno fica com dúvida se usa o U, se usa o L, se usa o O. A Garcia, ela cita outros dois tipos bem frequentes na escrita dos alunos do 6º ano. A monotogação, como em outro. O aluno raramente fala o seguinte: Pedro, pegue outro lápis. O aluno fala: Pedro, pega outro lápis. Por consequência, ele não conhece. É o caso da monotogação, o apagamento da semivogal. Raramente o aluno do ensino médio fala caixa, ele fala caixa. Raramente o aluno do 6º ano do ensino fundamental fala assim: eu quero um pedaço de queijo. Ele fala: gente, eu quero queijo, e escreve queijo sem o i. Esse fenômeno de apagamento da semivogal é a monotogação. Outro processo bem frequente na escrita deles, que eu acompanhei no estágio, é a queda do R como marca de infinitivo, como em andar, anda. Os verbos infinitivos são campeões dessa prática, gente. Eles quase nunca usam R, mas isso não é particularidade do verbo. Como eu falei agora há pouco, eu presenciei essa semana, o aluno escrevendo na lousa, ele ficou na dúvida, ele perguntou: professor, tem R ou não? Na palavra açúcar. Ao que ele convive o dia todo, todo dia ele vê isso. Todo dia ele presencia açúcar, mas ele não fala açúcar, ele fala açúcar. Por consequência, na hora da escrita, ele fica com dúvida. Esse aluno ficou com dúvida. Talvez alguns nem tenham dúvida, pois só açúcar. Esses são os três mais frequentes que eu encontrei na minha observação no 6º ano do ensino médio. Práticas de ensino da escrita que contribuem para a percepção da marca da oralidade. O que eu venho falar agora é uma realidade, é uma problemática que vem acontecendo em sala de aula, e nós, como professores, temos que intervir nela. Bortoni e Ricardo, 2006, fala: diante da realização de uma regra não padrão pelo aluno, a estratégia da professora deve incluir dois componentes: a identificação e a conscientização da diferença. Primeiro, o professor, gente, tem que ser capaz de identificar o que está acontecendo na escrita do aluno, identificar quais são esses desvios, qual o motivo desses desvios. Aqui eu estou falando sobre aqueles que decorrem da influência da oralidade. Essa é uma modalidade. Após ele identificar que os desvios que ele quer trabalhar são aqueles que decorrem da influência da oralidade, ele vai ver quais são os mais frequentes. E assim, encontrar maneiras de trabalhar em sala de aula. Após a identificação, gente, Bortoni e Ricardo tem que fazer o seguinte: a conscientização da diferença. Que conscientização é essa? Primeiramente, uma conscientização geral. Poucos alunos são conscientes da relação fala e escrita. Isso ainda é pouco trabalhado nos livros didáticos. Que relação existe entre a fala e a escrita? Qual a relação entre elas e o idioma? Se o aluno for pesquisar no dicionário, eu pesquisei no dicionário Segala, o significado de oralidade, o significado de escrita, lá vai estar o seguinte: a representação da fala. Atualmente nós não usamos mais esse termo. Atualmente nós sabemos que a fala
e a escrita representam um idioma. Aí o aluno fica com essas dúvidas, é necessário conscientizá-los. É necessário conscientizá-los que a maneira como ele fala não é a maneira como ele deve escrever. Que embora esses erros que ele comete aqui não vá prejudicar a compreensão, o aluno que esquece de botar U não vai prejudicar a minha compreensão do texto dele. Mas quando ele for participar de um processo seletivo, quando ele for fazer a redação do Enem, o professor avaliador não vai ter essa consideração. O professor avaliador ele tem que aplicar as normas da escrita. E o professor avaliador ele tem que levar em consideração a ortografia. Porque esse é o papel da escola. O papel da escola é ensinar, é um dos papéis da escola, né? O papel da escola é ensinar essa escrita, a ortografia. A Mônica 2003, ela separou algumas habilidades necessárias para o professor executar o processo citado acima. Eu destaquei algumas aqui e vou ler para vocês. A primeira habilidade destacada, a consciência da relação fala-escrita. Isso foi o que eu falei agora há pouco. O professor tem que ter essa consciência para poder passar essa consciência para os alunos. O professor deve buscar esse conhecimento. A segunda, as questões de escrita não são problemas aleatórios. E, portanto, as ações, suas soluções pedagógicas também não são. O professor tem que ter a consciência, gente, de que desvios não ocorrem automaticamente. Não caem do nada. Não é a dificuldade do aluno, não é porque o aluno não consegue entender. Os desvios que eu estou explicando aqui, eles possuem uma sistemática. Eles são provenientes da influência da oralidade, dividem-se em algumas subcategorias, o que eu citei, a dificuldade de relacionar o som com a letra, o grafema, fonema. A segunda, a queda do R. E a terceira, a monotogação. Existe um sistema. Não é aleatório. Isso não é encontrado aqui, não é encontrado só na escola onde eu pratiquei o estágio. É encontrado só naquela turma ali onde eu apliquei o teste. Isso é encontrado no Brasil inteiro. Se esses desvios são sistemáticos, ele tem que elaborar um método sistemático. Não pode tratar como qualquer coisa, não pode tratar como uma deficiência de um único aluno. Ele tem que entender que isso é um fenômeno da língua. E como fenômeno da língua, deve ser combatido com métodos adequados. Análise de dados. Os dados coletados, gente, foi através da observação no estágio do 6º ano. Eu observando a produção textual dele, eu observei esse grande número de desvios. E ao estudar sobre isso, eu comecei a categorizar e achei interessante, uma grande proporção deles eram influenciados por oralidade. Ao chegar a essa conclusão, eu elaborei um pequeno teste, um pequeno questionário de algumas palavras que tendem a ter esse desvio, né, na escrita deles. Foi aí que eu cheguei à conclusão de que 28% dessas palavras, 28% eles erraram. Eles cometeram aí o desvio ortográfico nesse teste. Uma porcentagem semelhante à comentada por Bufani Ricardo, lá no Distrito Federal, e também por Mônica, lá no Rio de Janeiro. Quer dizer que o aluno que fala a variedade aqui da região norte, ele tem a mesma dificuldade na escrita do aluno que fala a região lá do Rio de Janeiro, que fala a variedade da língua lá no Rio de Janeiro, do aluno que fala a variedade da língua lá no Distrito Federal. Eu achei interessante porque, embora eles não mencionem as palavras com a mesma tonicidade, da mesma maneira, quando vai para a escrita, quando vai exigir que eles escrevam, eles apresentam os mesmos erros, provando mais uma vez a sistemática desse tipo de desvios. Eu elaborei um pequeno gráfico aqui. Esses são os desvios que eu mais encontrei no 6º ano do ensino fundamental, tá, gente? Em primeiro lugar, está a relação da letra fonema, 41%. Segundo lugar, a monotogação, 32%. Dos desvios, esse é do teste que eu fiz. Eu elaborei um teste com algumas palavras, e dessas palavras, 41% dela apresentava desvio da relação grafema-fonema, 32% do fenômeno da monotogação e 27% da queda do R. O professor, a fazer essa identificação, esse é o processo de identificação. Ele tem que começar a elaborar métodos que combatem primeiramente a letra fonema. Você não pode combater tudo de uma vez. Ele tem que pegar categoricamente, tem que ser sistemático. Faz alguns exercícios, algumas aulas que combatem essa relação, que desperte a consciência no aluno de que nenhuma letra não representa um único fonema, de que o fonema não é preso à letra, que existe essa diferença entre eles. Depois ele vai trabalhar na monotogação, que é aquilo que ocorre para o segundo, aquilo que é mais frequente. Por terceiro, ele vai para a queda do R, e assim consecutivamente. Conforme ele for identificando
os desvios. Conforme ele for identificando a modalidade que se encaixa, ele vai trabalhando isso. Considerações finais. Nessa minha pesquisa ficou claro, né, a complexidade dessa relação da oralidade e a fala. Existem alguns estudos já em relação a isso, mas eu senti dificuldade de encontrar autores que falassem nessa questão do desvio ortográfico em si. O desvio ortográfico, decorrente da influência da oralidade, ele tem que ser trabalhado, tem que ser mais pesquisado. E, embora esteja tão presente na sala de aula, ainda há essa necessidade de pesquisa. Fica uma dica para vocês irem pesquisar. Encontrei poucos autores que trabalhassem isso, e principalmente no decorrer do Fundamental 2, no decorrer do médio, do ensino superior. As principais referências que eu usei foi o Wagner, o Fortuny Ricardo, Marcucci, Olívia Garcia. Epígrafe. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som do pombo ou como o barulho de um sino. Agradeço primeiramente a Deus. Ele é autor da minha vida. Eu acredito que Ele é autor da vida de vocês. Se não fosse Ele, eu não estaria aqui, nenhum de vocês não estaria. Agradeço a minha família, em especial a minha esposa, que quando era minha namorada, me obrigou a fazer esse curso. Era uma condição para o casamento. Eu agradeço ao meu pai, que neste momento está cuidando do meu primeiro filho ali fora. Ele também tem um papel fundamental na minha educação. Ele que me criou sozinho e me trouxe até aqui. Ele também é um pilar para eu estar aqui hoje. Agradeço aos professores da instituição em geral, que me proporcionaram ver o mundo de uma maneira diferente. Eu lembro que em certo período o professor falou assim: se quando você terminar o curso, você ver o mundo da mesma forma, vá lá na coordenação e peça seu dinheiro de volta. Eu não posso pedir meu dinheiro de volta, porque o mundo que eu vejo hoje é totalmente diferente do mundo que eu via quando eu entrei aqui, quando eu estava há 5 anos sem estudar e entrei nessa universidade. Professora Sônia, no decorrer desse curso, só teve um período que você não ensinou para a gente. A palavra inferência eu aprendi com a senhora. Foi a primeira vez que eu... Muito obrigado. Muito obrigado. Lene, é a primeira vez que a gente está convivendo nessa relação professor. Já aprendi muito com a senhora na aula desse curso. Fico muito grato por você estar nessa vida. A professora Ana Maria começou com estágio. Isso 6 períodos, 3 períodos com a senhora. Obrigado. Você marcou aquele período no estágio, eu tinha acabado de virar pai, passando por uma dificuldade enorme. E você me fez ver coisas que eu não sabia que existiam. Obrigado. Agradeço também a vocês, meus amigos. Quanta cumplicidade entre nós, né? 3 anos vão se passando. Eu pensava que não, mas eu vou sentir saudade de vocês. Eu vou sentir saudade, assim, porque quando eu paro para pensar, eu já sinto saudade. Obrigado a todos.